Ah, galera, eu acho que pra gente aqui é fácil a resposta. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram e tudo mais. Esses dias surgiu muito a discussão Copa do Mundo ou Olimpíadas. O que é melhor, o que é maior, o que é mais relevante. Do ponto de vista racional, a gente poderia entender que Olimpíada é algo muito particular, né? É o somatório de quase todos os esportes, são quase 50 modalidades, algumas muito tradicionais, né? Você tem o berço da competição sendo os Jogos Olímpicos, e a gente fala aí de algo que já tem mais de 100 anos na era moderna, porém algo que tem as suas raízes muito mais lá atrás, né? Então a gente está falando de fato de uma tradição gigantesca que de fato tem um espírito esportivo muito mais presente do que a Copa do Mundo. Isso seria suficiente para a gente dizer que os Jogos Olímpicos são maiores? Do ponto de vista simbólico, assim, para a construção do que é competição, do que é o espírito de competição, eu acho que os Jogos Olímpicos dão lições que a Copa do Mundo não dá, a ponto de o derrotado às vezes ser tão exaltado quanto o vencedor, de você celebrar lugares no pódio que não o primeiro. Acho que isso é mais comum do que no futebol, onde você, óbvio, tem histórias legais dentro de uma Copa do Mundo, mas que isso muitas vezes é esquecido, né? Ao longo da história das Copas, você tem basicamente duas grandes seleções que são lembradas como aquelas que não ganharam e são exaltadas. A Holanda de 74 e o Brasil de 82, você tem a Hungria de 54 também nessa conta. Então seriam três grandes seleções exaltadas. Mas, no geral, o normal é o derrotado na Copa ser esquecido. Nos Jogos Olímpicos, você tem histórias multifacetadas aí, inclusive de gestos simbólicos daqueles que perderam, de às vezes medalhas de prata que são tão lembradas quanto uma medalha de ouro, às vezes alguém que nem no pódio esteve, mas que entrou para a história de diversas formas. Então a Olimpíada, ela nos dá lições que acho que a Copa não dá. Porém, tem uma questão, e aí se a gente for ver nível de interesse, né, um evento que tem quase 50 modalidades, é normal que ele reúna muita gente interessada durante aqueles 15 dias. A gente precisa lembrar que a Olimpíada, ela tem um tempo mais curto que a Copa do Mundo, mas que historicamente, assim, se a gente for pegar os 10 eventos esportivos mais vistos de todos os tempos e tal, os Jogos Olímpicos lideram ali, né? Muito próximo, por exemplo, da Copa do Mundo da Rússia e tal. No geral, é tudo muito equilibrado, né? Você tem os Jogos Olímpicos de Londres, muito lá em cima, né? Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro também, a Copa do Mundo 2018 ali, todo mundo na casa dos 3 bilhões e 700 milhões na audiência global e tal, eles ficam ali conversando na mesma casa, né? E um pouquinho para baixo, outros Jogos Olímpicos e depois só edições de Copa do Mundo. E aí no meio disso você também vai ter outros eventos que não são esportivos, mas que foram mundialmente muito assistidos, como o funeral do Michael Jackson, por exemplo, e da Lady Di. Então, para você ver o quão grandes são esses caras. Mas, no geral, é tudo muito pau a pau ali. A questão é que o somatório de todos os esportes fica muito próximo ou passa pouca coisa de um esporte só, que é a Copa do Mundo. E aí tem uma outra questão, que aí é cultural nossa, né? A gente não é muito ligado nisso, porque a gente se liga só nos Jogos Olímpicos de verão, que é o que a gente considera Olimpíadas. Porém, tem os Jogos Olímpicos de inverno. Então a própria Olimpíada se divide em duas coisas, né? Porque você tem outros esportes que aí tem uma limitação de tempo, de clima, que só acontecem ou só são importantes para uma parcela do mundo, né? É muito difícil o brasileiro estar preocupado com o snowboard quando não é um esporte que tem um braço mundial. O futebol nesse ponto ele é muito mais democrático. E a Copa do Mundo é tão grande que torna o esporte na Olimpíada, no caso o futebol, pouco relevante. E aí a questão das modalidades que eu citei, quando você tem essas 46 diluídas, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e tal, a atenção, ela fica dispersa, né? Você não consegue acompanhar muitas vezes o evento como um todo, o evento judô todo, o evento esgrima todo, o evento natação todo. E aí tem muitos esportes legais e muitos esportes que não são tão legais, ou que não tem tanta audiência e são carregados pela audiência geral de um atletismo, né? De uma final de vôlei, de uma final de natação e por aí vai, que são os eventos carro-chefe dos Jogos Olímpicos numa cultura geral, porque vão ter países que
vão olhar para o hóquei na grama, vão ter países que vão dar muita atenção ao badminton, e aí são países onde os asiáticos são muito fortes e acabam puxando muito a audiência. No geral, a Copa do Mundo ela é mais democrática, você consegue acompanhar praticamente tudo. À exceção da última rodada da fase de grupos, você consegue abraçar toda a Copa do Mundo e assistir todos os jogos. Então é um acompanhamento daquele roteiro muito mais fiel do que nos Jogos Olímpicos, em que muitos ali vão ver só as finais ou vão ver a decisão de alguma coisa e tal. E aí, para você ver o quão grandioso é um jogo de Copa, que acho que eterniza mais na memória das pessoas por ser mais democrático e popular, os heróis olímpicos são muito lembrados. Mas os heróis de Copa, eles são inesquecíveis, né? Todo mundo já ouviu falar na Nadia Comaneci, enfim, vai ouvir falar eternamente do Usain Bolt, do Michael Phelps, mas muitas vezes o cara tem que mergulhar nessa história para ouvir. Agora, os heróis de Copa, basicamente você nasce sabendo todos eles. E aqui não é uma realidade só de Brasil, né? A gente tá falando inclusive do mundo asiático, que não tem tanto histórico em Copa do Mundo, mas tem uma enorme fidelidade de audiência em Copa. Então a Copa do Mundo, ela acaba sendo maior, mais legal e mais tensa, porque você tem um esporte só, entregando ali um nível de erro que é muito alto, mas que você só vai ter aquela chance, diferentemente dos esportes olímpicos, que não toleram tanto o erro assim, né? Então a coisa fica, às vezes, até menos emocionante, porque em muitas modalidades olímpicas, ou em grande parte delas, os favoritos, de fato, confirmam esses favoritismos e são campeões olímpicos ou sobem no pódio, muito dificilmente ficam fora. Isso eu tô falando aí do mainstream, do mainstream, do mainstream. Na Copa do Mundo o funil é muito mais apertado, né? A limitação ela é muito maior, o aleatório tá muito mais presente. Você tem um envolvimento muito direto do país sede, né, dos torcedores, e tem um envolvimento de país diferente de uma Olimpíada que acontece em uma cidade. Uma outra coisa acontecendo ali num município próximo e tal. No geral, a Copa do Mundo ela cria mais esse sentimento de país do que a Olimpíada que acontece em Tóquio, no Rio, em Londres, em Pequim, né? Acho que isso já cria também uma limitação muito clara. Então não é só por gostar mais de futebol, mas acho que a Olimpíada, ela briga, mas não ganha da Copa do Mundo, que vai te dar, para mim, tá? Momentos mais marcantes, né? Uma atenção plena muito maior, acho que você dispersa muito menos, e a gente tá falando do esporte mais apaixonante, mais popular, mais democrático do mundo, que é o futebol. Então, naturalmente, assim, acho que o futebol tá muito descolado dos outros esportes nesse ponto, apesar de, repito, você ter esportes fundamentalmente com sucesso de asiáticos, que também tem muita audiência e que é dada muita importância a eles, porque de fato, assim, se você tiver a China muito focada no esporte, você naturalmente vai carregar a audiência ou a relevância desse esporte. Você já viu, a gente já viu aí finais de cricket, por exemplo, estando entre os eventos esportivos mais vistos da história. A Forbes fez recentemente uma lista e aparece lá Olimpíada, Copa do Mundo e final do Mundial de Cricket e tal. Então, às vezes, esses mercados alternativos carregam muito da audiência porque interessam ali a 1, 2 países muito populosos. O futebol interessa a todos, né? E só em estar na Copa do Mundo você já tem a celebração de países que às vezes ficaram 30, 40, 50 anos fora ou estão indo pela primeira vez. De novo, é possível amar ambos, mas acho que se é para morrer abraçado com um só, é Copa do Mundo. E um abraço, viu? Ó, se inscreva no canal aí, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa, beleza? Nós estamos juntos, um abraço.